Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente veio aqui falar sobre os tratores na agricultura, né? Vou falar também especialmente sobre o Massey Ferguson 50X, né? Que é essa relíquia que a gente tem aqui hoje pelo colégio, né? O nosso grupo está composto por Gia Lucas, Carlos Reis, Vitor Paulo, Matheus Cassiano e eu, Vitor Maia. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a história dos tratores, onde a gente começou a ter os primeiros modelos em 1784, com modelos ainda de trator a vapor, já que devido a essa época que a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve diversos avanços nas locomotivas a vapor, no motor a vapor em geral, e possibilitou criar o primeiro trator a vapor. Esse modelo ainda não foi utilizado na agricultura, ele era muito fraco, foi mais um protótipo, e quase 100 anos depois, em 1884, a gente vai ter o primeiro motor a combustível, criado por August Otto, que também ainda não foi utilizado na agricultura. Foi só em 1890 que a gente foi ter incidência dos primeiros tratores aparecendo como máquinas de serviço úteis nesse meio, e foi só em 1906 que ele foi chamado de trator, devido a que se começaram aí as propagandas e que eles iam começar a vender, né, os tratores, e passaram com uma máquina de tração. E só para fato de comparação, é interessante que a gente pega propagandas da época, os tratores de 1900, esses primeiros modelos, o agricultor ele conseguia arar um alqueire de terra em mais ou menos 7, 8 horas. E já era uma revolução para a época, né? Então, olha como a gente está bem mais avançado hoje. Sobre a Massey Ferguson, foi uma empresa que se fundou em 1953 devido à união de várias marcas, aí, marcas estadunidenses, canadenses e inglesas, que criaram essa empresa, e já em 1962 ela chegou no Brasil. Nessa época no Brasil a gente já tinha umas marcas de tratores, e foi aí que a Massey investiu e fez esse trator aqui, que foi produzido inteiramente no Brasil. E foi um sucesso na época, foi um trator, quem tinha um desse aqui estava ostentando, né, na época do lançamento dele. Hoje já não pode ser mais tão usado para o trator moderno faz, né? E detalhe que ele teve esse nome, o Massey Ferguson 50X, ou cinquentinha, como é conhecido, devido a que na época o Brasil tinha como presidente Juscelino Kubitschek, que disse que ia avançar o Brasil 50 anos em 5, né? E ficou o nome desse trator, que ficou bem popular no Brasil, e nessa época foi bem bastante utilizado. Boa tarde, gente. Vou falar um pouco agora sobre o preço dos tratores. Bom, o que pode variar os preços dos tratores são de estado para estado, por causa das taxas de cada estado, o nível de equipamento dos tratores, o tamanho, a potência, a função, tudo isso influencia no preço. Bom, eu fiz uma média de algumas das marcas mais usadas aqui no Brasil. Primeiro é a Massey, que tem uma média aí de 180 mil reais a 1.150.000 reais. A Valtra, que tem uma média de 268 mil reais. E a John Deere, que tem uma média de preço aí de 300 mil reais a 2.370.000 reais. Já o cinquentinha tem uma média de preço aí de 14 mil reais a 26 mil reais. Boa tarde. O trator 50X ele é um trator de pequeno porte, é mais usado para puxar os reboques, carretões até a lavoura com a semente. Ele não é muito usado para arar, cultivar, plantar ou semear as terras. Para isso temos os tratores mais modernos, nos dias atuais, que estão é um trator de grande porte, uma grande potência de motor. Ele é usado sim para semear, cultivar e arar a terra, ou puxar alguns outros reboques que são mais pesados. O 50X, que é o trator de pequeno porte, entre outros tratores de pequeno porte, também são usados mais na avicultura, que é os aviários. Ele é um trator de pequeno porte e consegue adentrar nos barracões, que é preciso bater a cama do aviário, espalhar o caldo do aviário. Ele é mais usado para essas coisas no aviário, não muito fora.
Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre o impacto dos tratores em geral no meio ambiente. Quando são utilizados em solos que têm uma preparação inapropriada, eles causam a compactação desse solo e dão início a um processo de desertificação do solo que causa, vamos dizer assim, uma capa dura por cima do solo, que tem mais ou menos 20 centímetros, e ela dificulta a infiltração de água no solo, causando erosões. Assim. O trator, quando ele é utilizado nesses solos que são despreparados, como ele tem muito trânsito, ele causa mortalidade vegetal dessa área. Eu vou falar sobre um pouco que o impacto ambiental do 50X causava na sua época. Então, esse trator ele é do ano de 1962. Não tem nem como comparar a tecnologia que ele tem com a tecnologia que temos hoje em dia. Tanto que naquela época não tinha tanto essa preocupação de preservação do meio ambiente, não tinha esse conhecimento do aquecimento global. Então esses tratores, vocês podem reparar até mesmo aqui no colégio, quando tem um John Deere funcionando na lenta, o John Deere libera bem menos fumaça que o 50X. Por quê? Porque o seu motor foi feito de uma outra maneira, sua tecnologia foi programada tudo diferente. Outro também problema, que é um dos maiores poluentes que esse trator libera, é o óleo dele que quando ele vaza. Que as peças internas desse motor, tanto o casco e tal, essas peças são todas de alumínio. Conforme o desgaste desse trator vai acontecendo, e esse óleo vai pingando, ele vai poluindo esse local onde pinga esse óleo. Vai tendo rastros de alumínio nesse local, e essa terra já fica infértil para a agricultura. A fumaça que ele solta é responsável por 50% da poluição da camada de oxigênio. Eu também vou falar um pouco sobre a ficha técnica desse trator, sabe? Falar as tecnologias que ele tinha para sua época. Então, ele é um trator de motor Perkins, 36 cavalos de potência. A caixa dele é uma caixa de 3 marchas, incluindo uma marcha reduzida para a época. Aqui nessa parte tem a medição de óleo do motor, para medir o óleo do motor. Aqui atrás é o óleo da caixa. E aqui na frente fica o radiador e filtro de ar. Essas 4 partes, que é o óleo da caixa, o óleo do motor, o radiador e o filtro de ar, tem que sempre estar cuidando. É uma manutenção diária que você tem que fazer no trator para evitar que ele dê problema. O negócio é sempre tem que estar olhando. Uma revisão que você tem que fazer depois de um certo tempo seria os outros filtros. Alguma pergunta?